nós queremos continuar refletindo sobre o discipulado. Deus tem nos chamado a sermos uma comunidade comprometida com o discipulado, com a evangelização, e aproveitar as oportunidades desse tempo, né? E nós vamos dar sequência então. Eu quero hoje falar sobre um personagem bíblico que aparece no Novo Testamento, alguém muito comprometido com o discipulado. Nós vamos refletir um pouco sobre Barnabé. Vamos ler alguns textos da palavra. Vamos inicialmente ler Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Eu vou ler dos versículos 22 até o versículo 26, dos versículos 22 até o 26, vamos pensar um pouquinho em Barnabé como um exemplo de compromisso com o discipulado, alguém que se deixou usar pelo Senhor, que obedeceu à grande comissão, que investiu em pessoas. A gente vai perceber esse compromisso de Barnabé. A palavra diz aí em Atos capítulo 11, 22 ao 26, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Então nós vamos pensar nessa noite sobre Barnabé, um exemplo de compromisso com o discipulado. É interessante que Barnabé aparece inicialmente no capítulo 4 do livro de Atos, quando ele é chamado, esse nome Barnabé significa encorajador, incentivador, né? Então esse nome que lhe foi atribuído pelos apóstolos nos fala um pouco sobre a vida dele, sobre o caráter daquele homem, sobre a sua atuação na obra de Deus. E nós vamos perceber no livro de Atos dos Apóstolos, né? Especialmente no livro de Atos, que ele se tornou uma grande inspiração para a igreja de Cristo, não somente no primeiro século, pelo fato de Barnabé ter se dedicado ao discipulado, em investir em pessoas, em encorajar pessoas a crescerem na fé cristã. Então eu queria, baseado em algumas referências feitas por Lucas aqui no livro de Atos, né, que foi escrito por Lucas, algumas anotações aqui que ele faz, alguns destaques que ele faz sobre Barnabé, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Em primeiro lugar, Barnabé, cujo nome era José, ele recebeu esse nome, né, que foi dado pelos apóstolos, por causa da sua influência na vida dos discípulos de Cristo. Barnabé significa encorajador. Então, daqui a pouco vamos voltar para Atos 11, mas eu quero ler Atos capítulo 4. Percebam, irmãos, versículos 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. A palavra diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Essa palavra aqui significa encorajamento. O que o texto bíblico está nos dizendo é que esse homem, ele era um encorajador da igreja, encorajador dos discípulos de Cristo, e isso chamou tanto a atenção dos apóstolos, que lhe deram esse sobrenome, né? O nome dele era José, e a palavra diz que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho
de exortação, encorajamento, levita natural de Chipre, né? Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, o encorajamento, ele é um dom do Espírito Santo, né? Quando nós estudamos os dons espirituais, nós temos algumas listas de dons no Novo Testamento, e quando nós chegamos lá em Romanos, no capítulo 12, há alguns dons ali listados pelo apóstolo Paulo. Obviamente que há outras listas de dons no Novo Testamento, além de Romanos 12, nós temos 1 Coríntios capítulo 12, nós temos Efésios 4, nós temos 1 de Pedro capítulo 4, mas aqui em Romanos 12, alguns dons, alguns ministérios são destacados aqui como dons do Espírito Santo. Percebam em Romanos 12, a partir do versículo 4, a Bíblia diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Aí a partir do 6, Paulo vai falar de alguns dons, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, a palavra aqui é diaconia, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, o dom do mestre, o dom do ensino. O que exorta, né? Aqui a palavra significa encorajamento. É lógico que exortação também tem um aspecto de chamar, de convocar ao arrependimento, né? De alertar, mas a origem da palavra, o significado primário dessa palavra, né? O que exorta é encorajamento. Então vejam, irmãos, que Barnabé, ele recebe esse nome aí, o texto já traz a sua explicação, né? Filho de exortação. Foi alguém que se deixou usar pelo Espírito Santo na edificação do corpo de Cristo, né? No encorajamento dos discípulos de Jesus, como um encorajador, alguém que no meio da comunidade cristã estava sempre preocupado e desejoso de ver os irmãos crescendo. Isso é discipulado, né? Um compromisso com o crescimento espiritual da comunidade, dos irmãos. E Barnabé tinha esse dom espiritual, né? E ele então se tornou o encorajador. É muito interessante quando nós começamos a ler sobre ele. Ele está sempre preocupado em investir em pessoas, ele está sempre comprometido em encorajar pessoas para crescerem espiritualmente. É aquele irmão que faz bem ao nosso coração, né? Como é bom você ser instrumento de Deus para que vidas possam progredir espiritualmente. Barnabé era esse tipo de gente na comunidade cristã. Voltando para o texto de Atos 11, ele encorajou os cristãos em Antioquia, né? O que lemos ali em Atos capítulo 11 foi uma obra poderosa do Senhor, fazendo com que o evangelho chegasse aos gentios, né? O ministério de Jesus, ele se dirige inicialmente aos judeus, ele orientou os apóstolos também a fazerem isso, né? A procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o plano da salvação de Deus eterno, que se manifestou historicamente, inicialmente, através do chamado de Abraão. A vocação de Abraão é para abençoar todas as famílias da terra, né? O chamado do Evangelho, a extensão do Evangelho sempre foi para toda a terra. E é interessante quando a gente lê esse texto de Atos capítulo 11, no versículo 19, o texto faz menção à dispersão que aconteceu por conta da morte de Estevão, daquela perseguição. Vejo aí Atos 19, a palavra diz que aqueles irmãos que se espalharam, eles se dirigiram inicialmente para os judeus. Vejo aí Atos 11, 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Mas no versículo 20, a Bíblia diz que alguns que estavam ali, né, que eram de Chipre, de Cirene, daí a gente entender o que aconteceu no Pentecostes foi tão importante, né? Pessoas de várias nações que estavam ali na descida do Espírito Santo, e pessoas também que foram dispersas aí por conta da morte de Estevão, se dirigiram aos gentios. É o que diz o versículo de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos ou aos gentios, essa é a ideia aí, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho não era só para os judeus, os gentios também ouviram a palavra. No capítulo 10, nós temos aí Pedro indo à casa de Cornélio, um centurião romano, o evangelho chegando ali aos gentios, e aqui no capítulo 11, da mesma forma. E aí, irmãos, o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Coisa maravilhosa. É por isso que nós oramos para que a mão de Deus se estenda, para que corações sejam convertidos ao Senhor, para que vidas sejam transformadas. Essa é a oração da igreja. Quando nós oramos por um familiar nosso que não conhece o Evangelho, nós oramos para que o Espírito Santo converta esses corações. Quando nós oramos por amigos e pessoas a quem estamos evangelizando, essa é a nossa oração, que a mão do Senhor venha, que esses corações sejam convertidos a Cristo. Agora, irmãos, eles eram gentios, e a notícia de que o Evangelho chegou em Antioquia, e chegou nessas cidades aqui próximas, foi até Jerusalém. É o que diz o versículo 22, a notícia a respeito deles, ou seja, daqueles que se converteram em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí a igreja, quando recebe essa notícia, o que a igreja faz? A igreja envia um representante que pudesse falar em nome da igreja, que pudesse testificar aquilo que estava acontecendo, e Barnabé foi essa pessoa, diz o versículo 22, né? E aí, irmãos, me chama a atenção a postura dele. Quando ele chega em Antioquia, a palavra diz no versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Que coisa interessante. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele não procura ali elementos comuns à igreja lá de Jerusalém, né? Barnabé não chega ali dizendo o seguinte: gente, olha, eu vim aqui trazer um pacote ministerial, né? Jerusalém com propósito. Não, ele chega ali e ele observa a graça de Deus, a liberdade da graça de Deus em converter aqueles gentios a Cristo. E é isso, amados irmãos, que deve nos atrair, que nos atrai de fato no meio de uma comunidade cristã, a ação da graça de Deus, a graça que transforma, a graça que nos encoraja. É isso que é mais importante no meio de uma comunidade cristã. Ela pode ser uma comunidade simples, num local simples, mas quando a graça de Deus atua, os corações são fortalecidos, as pessoas crescem espiritualmente, têm alegria de servir ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que nós buscamos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele alegrou-se, diz o verso 23, tendo visto a graça de Deus, alegrou-se e fez mais o quê? A palavra diz, e exortava. Percebo que a palavra exortação aqui tem um sentido de encorajamento. Exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Amém, irmãos? Nós temos trabalhado, nós temos pregado o Evangelho, nós temos falado sobre o discipulado, temos encorajado os irmãos a discipularem e evangelizarem, para que os irmãos permaneçam firmes no Senhor, como o texto diz, com firmeza de coração. Daí a importância da palavra
nos ministérios da igreja, porque o que encoraja uma pessoa a permanecer firme no caminho do Senhor, firme na obra de Deus, não é tapinha nas costas, não é mensagem de autoajuda. O que nos encoraja é o Espírito de Deus agindo e a palavra de Deus atuando nas nossas vidas. E Barnabé percebeu isso. Como é que ele poderia encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor, através da palavra, através da exortação, do encorajamento? O discipulado se dá quando um discípulo de Jesus encoraja um outro discípulo a permanecer firme na fé, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, seja na classe de crianças, seja na classe de juniores, seja no grupo pequeno, né? Nos encontros que temos, quando a palavra é ministrada, nós estamos encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé. E Barnabé nos deixa esse exemplo na comunidade, na igreja do primeiro século. Ele foi o encorajador da igreja em Antioquia. E essa igreja, amados irmãos, quando nós vamos para o capítulo 13 de Atos, nós percebemos que essa igreja se tornou uma agência missionária, um centro missionário do Novo Testamento. Mas, se você olhar para o texto, a Bíblia diz que Barnabé estava lá junto com Saulo, na equipe ministerial daquela igreja. Na sequência do texto, de Atos capítulo 11, nós vamos perceber que Barnabé foi o encorajador de Saulo, no início da sua caminhada, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Os irmãos se lembram que logo após a conversão de Saulo, ele teve dificuldade de se integrar à comunidade cristã. Ficava sempre aquela dúvida: será que ele não é aí um inimigo, né? Um intruso, infiltrado, né? Ananias, quando vai orar por ele lá em Atos 9, fala: Senhor, é esse homem mesmo? E Ananias puxa CPF, vai fazer nada consta, é esse homem mesmo, o Espírito Santo pode ir, é ele mesmo. E ora por ele, ele volta a enxergar, ele é batizado, mas ele tem dificuldade de se integrar na comunidade cristã. No capítulo 9 do livro de Atos, nós percebemos isso, né? Atos 9, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Imagina, irmãos, esse homem, diz a Bíblia em Atos capítulo 7, no comecinho do 8, que quando Estevão morreu, ele estava ali, ele consentiu com a morte de Estevão. Em Atos 9, ele vai para Damasco com o intuito de prender os cristãos, de prejudicar os cristãos, perseguição. E esse homem tem um encontro com Cristo. Jesus se revela a ele na estrada de Damasco. Ele é transformado pelo poder de Deus, mas ele tem dificuldade na integração, por causa do seu passado. E aí vejam o que diz o versículo 27 de Atos 9, mas, sempre tem um mais, né? Mas Barnabé, tomando consigo discipulado, acompanhamento, instrução na palavra, tomando consigo, discipulado é um relacionamento interpessoal, um acompanhamento próximo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Na sequência do texto, diz o versículo 30, que as pessoas começaram a ameaçar a vida de Saulo, procuraram tirar-lhe a vida, diz o verso 29, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso, né? Então, ele ficou um tempo lá em Tarso, na sua cidade, ficou ali aprendendo com o Senhor, crescendo com Deus, mas na obscuridade. E às vezes, irmãos, nós achamos que a igreja, ela depende de homens, né? O crescimento da igreja se dá com a ação do Espírito Santo usando pessoas.
mas a glória é sempre de Deus. O poder está no Evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Mas, irmãos, a obra é do Senhor. Talvez pudéssemos pensar, bom, Saulo, que seria agora uma grande esperança para o crescimento da igreja, ele saiu de cena, ele vai lá para Tarso, diz o versículo 30 de Atos 9, e a igreja então teve muita dificuldade, né? É isso que a Bíblia diz, veja o versículo 31, Atos 9, 31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, lugares em que Jesus mandou a igreja ir em Atos 1:8, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Saulo está lá em Tarso, a igreja crescia em número. Por quê? Porque ela caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não está fundamentada em homens, o fundamento da igreja é Cristo. E quando nós, como discípulos de Jesus, irmãos e irmãs em Cristo, tomamos consciência disso, que Deus por graça nos salvou e por graça nos chamou a participarmos da obra que Ele está realizando e nos sujeitamos ao poder do Seu Espírito, à instrução da Sua palavra e somos obedientes, irmãos, a obra de Deus avança e a glória é só de Deus e de mais ninguém. Amém, irmãos? Então vejam que Barnabé foi encorajador dos irmãos lá em Antioquia, foi encorajador de Saulo, e aqui em Atos capítulo 11, no texto que estamos lendo inicialmente, diz a Bíblia que ele foi à procura de Saulo, Atos 11, 25, ele vai lá em Tarso, na cidade de Paulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Integração, acompanhamento, encorajamento. O que aconteceu lá? Por todo um ano, diz o verso 26, se reuniram naquela igreja e ensinaram, ensino, pregação do Evangelho. Não existe crescimento na fé cristã, não existe crescimento da igreja, do ministério da igreja sem ensino da palavra, sem fundamento na Escritura. E a Bíblia diz, o resultado disso, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque adoravam a Cristo, amavam a Cristo, serviam a Cristo, anunciavam a Cristo, viviam para Cristo, são cristãos. Vida centralizada em Cristo. Mas tem ensino aqui, tem discipulado por trás, tem Barnabé encorajando aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Não é fácil, não é um crescimento automático. Toda vez que eu leio sobre crescimento explosivo, automático, momentâneo, meu irmão, esquece isso. Crescimento do reino é a partir da palavra de Deus agindo, transformando corações, vidas sendo regeneradas, vidas sendo rendidas ao Senhor, se colocando à disposição do reino, sendo usadas por Deus, perseverando na tribulação, na adversidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmãos, Barnabé também foi o apoiador de João Marcos, quando houve aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé um pouco mais à frente. A Bíblia diz que Paulo não quis levar João Marcos na segunda viagem missionária, porque ele havia abandonado a equipe ministerial na primeira viagem. E a Bíblia diz que Barnabé foi quem o tomou para si, né? A palavra diz, Atos 15, 37, Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. E aí a palavra diz, verso 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então veja, irmãos, Barnabé foi alguém que estava sempre comprometido com o encorajamento, com o discipulado.
investindo em pessoas, em irmãos, na fé, para que pudessem ir mais longe. Amém, amados? Eu queria que você tivesse essa consciência. Aquilo que você já recebeu do Senhor, compartilhe com pessoas. Pessoas que estão no início da sua caminhada cristã precisam de encorajamento na palavra, precisam de referências na comunidade, precisam de orientação bíblica. E nós precisamos fazer esse trabalho, cada um de nós. Temos aprendido que todos fomos chamados ao discipulado. Segundo lugar, Barnabé nos deixou um exemplo de generosidade e compaixão com os irmãos necessitados. Atos 4, 36 e 37, já lemos o texto. A Bíblia diz que ao perceber aquela dificuldade que havia na comunidade, a palavra diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e levavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles fizessem a distribuição para os necessitados. E a palavra diz no versículo 37 que Barnabé, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele nos dá um exemplo de generosidade, um exemplo de compaixão com os irmãos mais necessitados. E esse é um tempo que nós estamos vivendo, que tem exigido de nós essa atenção, de uma forma mais direta, àqueles nossos irmãos que têm enfrentado momentos mais difíceis, talvez por a questão do desemprego, talvez por redução salarial. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus. E Barnabé era aquele irmão, aquela pessoa que tinha esse amor prático, né? que pôde realmente colocar à disposição da igreja os recursos que ele tinha. Ele disponibilizou esses recursos para que os irmãos fossem socorridos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos quase 30 mandamentos de mutualidade, são representados pela expressão uns aos outros. A igreja é essa comunidade da comunhão, não somente a comunhão de estarmos cultuando juntos, nos encorajando mutuamente, isso é muito importante, isso é essencial, mas também de estarmos cuidando uns dos outros nas necessidades também básicas, materiais. A palavra nos ensina isso, e Barnabé nos dá esse exemplo. É interessante que na sequência do texto, é um texto traumático, né? Quando a gente está lendo o Novo Testamento, lendo o livro de Atos, maravilhado com o que aconteceu em Atos 2, na descida do Espírito Santo, depois o capítulo 3, a cura daquele coxo de nascença, capítulo 4, os apóstolos Pedro e João presos, foram intimados ali, intimidados a pararem, eles dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí termina o capítulo 4 com esse belo exemplo, dizendo que todos tinham tudo em comum, que eles compartilhavam os seus bens para socorrer uns aos outros. Os apóstolos davam testemunho de Cristo com poder, diz o verso 33, termina com a experiência de Barnabé, e o capítulo 5 é terrível, porque um casal quis imitar o exemplo de Barnabé, mas não tinha vida com Deus, né? Muitas vezes, aquilo que a Bíblia chama de voto de tolo, né? Fizeram um voto de tolo, mentiram, e esse capítulo 5 nos traz muitas lições. Já tivemos aqui a exposição do livro de Atos. O capítulo 5 começa nos afirmando a divindade do Espírito Santo, né? No versículo 3, Pedro disse a Ananias, né, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E no versículo de número 4, ele termina dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Ananias mentiu a Deus quando ele mentiu ao Espírito Santo. Outra coisa que chama atenção é Pedro dizer, Ananias, no verso 3, porque Satanás encheu o teu coração. Para se encher algo, irmãos, demora, né? Ou seja, não foi algo que aconteceu assim, imediatamente.
Eles foram dando lugar. Por isso que Paulo diz em Efésios: não deis lugar ao diabo. Porque o pensamento veio, talvez a inveja, os dois conversando em casa. Vocês viram o que aconteceu domingo passado na igreja? No momento da oferta, né? No momento da adoração através das ofertas, dos dízimos, Barnabé foi lá na frente, vendeu uma propriedade, entregou aos apóstolos. Semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ele foi fiel, a gente não vai ser. A gente vai vender por 100, vamos dizer que vendemos por 50 e dizer que está tudo ali. E aí, amados irmãos, o final foi terrível, né? Mas o exemplo de generosidade de Barnabé, ele precisa ser ressaltado. Se Ananias e Safira pecaram, fizeram aquilo que não foi devido, e o resultado, a Bíblia diz que Deus é glorificado em toda a história, né? Em todas as circunstâncias. Diz o versículo 11 do capítulo 5, que sobreveio grande temor a toda a igreja, por aquilo que aconteceu. Mas o exemplo de Barnabé fica para nós como um encorajamento, a compaixão, a generosidade, né? Talvez você olhe lá no seu armário, nesse tempo frio, estamos enfrentando, né? Para nós aqui no Rio de Janeiro está muito frio. Talvez você tenha algum casaco lá que você possa compartilhar. Talvez você olhe para a sua despensa e tenha alimentos até a mais para suprir a sua família, né, nesse mês. Há pessoas que estão precisando, né? Nós temos o Ministério de Ação Social da igreja, que tem sido atencioso àqueles que precisam de acompanhamento. Então, amados irmãos, vamos colocar em prática o amor do Senhor. Terceiro lugar, terceiro destaque e último que eu quero fazer, que Lucas faz aqui sobre Barnabé, é que ele nos deixou um grande desafio no contexto da comunhão na igreja local. Qual é o desafio? Observarmos a ação da graça de Deus em nosso tempo e não sacralizarmos modelos. Quando Barnabé chega em Antioquia, num contexto gentílico, né, no meio de gentios, ele não exige que aqueles irmãos tivessem que cultuar a Deus da mesma forma que os judeus. O que ele observa naquela comunidade é a ação da graça de Deus. Diz o verso 23 de Atos 11, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ele não chegou lá e falou assim: olha, lá em Jerusalém o culto começa a tal hora, e aqui tem que ser da mesma hora. Ele não chegou dizendo: olha, lá em Jerusalém a gente canta 5 músicas, depois tem a oferta, depois tem a pregação, depois tem... Não, a Bíblia diz que ele olha para aquele movimento ali, ele vê a graça de Deus, ele se alegra e ele encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, a permanecerem no Senhor. Aleluia. Às vezes nós queremos sacralizar alguns modelos, mas irmãos, Deus trabalha em cada comunidade cristã. Deus trabalha de uma forma diferente, a graça de Deus é multiforme, aleluia, e é bom que seja assim. E nós precisamos, como Barnabé, aprender a olhar para a graça de Deus que age no nosso meio, colocando disposição no coração de irmãos de servirem a Cristo, convertendo pessoas ao Senhor, despertando vidas para o serviço, olharmos para a graça de Deus, para o progresso espiritual. E Barnabé nos traz esse desafio, não querer sacralizar modelos de outras comunidades, mas querer servir a Deus e enxergar que a graça de Deus atua no nosso meio. Quando ele chega em Antioquia, ele olha a graça. Você consegue enxergar a graça de Deus no nosso meio? Você consegue enxergar a graça de Deus na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, na vida daqueles que têm chegado para a nossa comunidade, vidas que o Senhor tem convertido? Nós precisamos pedir isso ao Senhor,
A palavra diz que a mão do Senhor estava com eles, no verso 21, e muitos crendo se converteram. Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, que na nossa comunidade cristã a sua mão esteja atuando, vidas se convertam, vidas sejam inflamadas pelo serviço, amem servir ao Senhor com alegria, amem se dedicar ao Senhor, amem discipular, evangelizar, servir, contribuir. Quando a graça de Deus atua através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo, a igreja progride espiritualmente e se torna uma bênção para a glória do Senhor. Ao chegar em Antioquia e perceber esse mover da graça de Deus, Barnabé não impôs métodos e costumes de Jerusalém, mas olhou para a graça de Deus, que atua também na vida de outras comunidades locais. Que coisa maravilhosa, que experiência encorajadora para cada um de nós. Eu quero concluir trazendo alguns pensamentos para nós estarmos orando e praticando em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o exemplo de Barnabé nos leva a uma pergunta: quem irá cuidar dos João Marcos que precisam crescer em Cristo? Irmãos, esse jovem, que participou da primeira viagem missionária de Paulo e abandonou no meio do caminho, ele poderia ter tido uma história muito diferente, se Deus não colocasse no caminho dele um encorajador, um Barnabé. A Bíblia diz em Atos 13, no versículo 4, que versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, João Marcos, ele estava ali como auxiliar da equipe ministerial de Paulo na primeira viagem missionária. Mas no capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Possivelmente, diante das adversidades, diante das dificuldades, ele voltou. Quando chega em Atos capítulo 15, eu já li nessa noite, Barnabé queria levá-lo, dar uma nova oportunidade a ele, mas a Bíblia diz que Paulo não achava justo. Atos capítulo 15, 37, Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. 38, Atos 15, 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. E aí, irmãos, a palavra diz que Barnabé tomou consigo, Atos 15, 39, Barnabé levando consigo a Marcos. Será que valeu a pena o que aconteceu? Será que valeu a pena Barnabé dar atenção a João Marcos? Se você conhece a história, o final da história, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo está no último capítulo da sua vida, no último momento da sua história, ele está sozinho na prisão, e ele sente saudade de algumas pessoas. Ele diz que foi abandonado por muitos. No versículo 11 ele diz, 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aleluia. João Marcos continuou sendo útil para o ministério, porque Barnabé acreditou que o abandono inicial na primeira viagem não era definitivo. Às vezes uma pessoa falha no meio da sua caminhada cristã, mas isso não significa que ela abandonou a fé. Ela precisa de encorajamento, ela precisa ser exortada, trazida de volta à comunidade. E Barnabé nos dá esse exemplo. Existem muitos João Marcos que estão aí feridos na obra, que precisam voltar
voltar a ter o coração aquecido pela palavra, pelo evangelho, pelo reino. E nós precisamos orar e encorajar essas vidas em nome de Jesus. Barnabé também nos leva a outro questionamento. Quando o meu irmão tem uma necessidade e eu tenho a possibilidade de ajudá-lo, como devo agir? Segunda questão para nós orarmos nessa noite. Quando um irmão tem uma necessidade, eu tenho uma oportunidade de ser uma bênção na sua vida, não somente financeiramente, também, mas o cuidado que é necessário, o acompanhamento que é necessário, e nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Deus tem colocado nas suas mãos recursos, não somente materiais, financeiros, mas outros recursos. Quem sabe você pode ser uma bênção na vida do irmão, de uma irmã, na comunidade, na igreja, para que essa vida possa avançar um pouco mais. Isso é muito importante. Barnabé nos dá esse exemplo. E por último, qual deve ser a minha primeira busca na comunidade cristã? Às vezes nós estamos querendo que o culto, a liturgia, a música, a forma de orar, sejam aquelas que agradam o nosso coração. Mas às vezes nós estamos abandonando o que é prioritário, a percepção da ação da graça de Deus no nosso meio. Barnabé nos dá esse exemplo. A opção de Barnabé foi de atentar para a atuação da graça de Deus, e isso alegrou o seu coração e o impulsionou a encorajar aqueles irmãos. Ele chegou na igreja de Antioquia, percebeu que não estava em Jerusalém, mas ainda assim, a graça de Deus, a mesma graça que agia em Jerusalém, agia em Antioquia. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a observar o que a graça de Deus está fazendo nas nossas vidas, o que a graça de Deus está fazendo nas nossas famílias, no meio da nossa comunidade, e nos alegrarmos, e enquanto nos alegramos, encorajarmos os nossos irmãos, como diz Atos capítulo 11, ele chegou em Antioquia, viu a graça de Deus, se alegrou e encorajou, e exortava a todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A minha oração, meu irmão, é que você fique firme na presença de Deus, que você permaneça no Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que nós sejamos na comunidade cristã como Barnabé, um encorajador. O instrumento para isso é a palavra do Senhor. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento, fundamento do nosso ministério para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Se você ainda não compartilhou aqui o seu motivo de gratidão, o seu pedido de oração, faça isso aqui no nosso chat. Nós já vamos orar pela comunidade, mas vamos encerrar esse tempo aqui orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Que a palavra do Senhor que foi trazida nessa noite possa encontrar lugar no nosso coração. Talvez nessa hora o Espírito Santo traga à sua mente pessoas que precisam ser encorajadas. Pessoas que talvez, como João Marcos, não têm participado mais na comunidade cristã, não têm participado dos cultos. E nessa hora Deus está colocando no seu coração esses nomes para você orar. Mas além de orar, peça uma palavra ao Senhor, peça uma direção ao Senhor, para que essas vidas também sejam alcançadas de alguma forma, sejam reanimadas no Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar diante do Senhor. Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a glória não é de Barnabé, a glória é do Senhor Jesus. Mas obrigado porque o Espírito Santo agiu na vida daquele homem, como age na vida de cada um de nós também. E nós pedimos, ó Pai, que aquele espírito de encorajamento, que aquela motivação de olhar para a comunidade e enxergar a graça de Deus agindo,
ao invés de ficar buscando modelos já estabelecidos, possa nos inspirar a enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, a sermos encorajadores, Senhor amado, que a Tua palavra possa ser essa fonte de encorajamento, como foi para aqueles discípulos lá em Emaús, quando o Senhor falava, o coração deles ardia, Senhor, e eles voltaram para Jerusalém anunciando a ressurreição, porque a Tua palavra os abençoou, os fortaleceu. Que assim seja também no nosso meio, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.